Estamos começando mais um GAcast, o podcast da GA. E hoje o nosso convidado é o Gustavo Trapé, o Guga. Tudo bom, Elô? Tudo bom, Guga? O Guga, além de time GA... Time GA já faz um tempo. Nosso amigo do coração, é meu amigão. É isso aí, obrigado pelo convite. Fico satisfeito em vir falar com vocês, fazer parte da história da GA. E a GA faz parte da minha história, né? É isso mesmo. Bom, o Guga, ele é assessor de leilões, também competidor. Foi competidor, Guguinha não tá mais... Fui competidor, fui treinador. Treinador de laço. Hoje tô só me dedicando 100% à assessoria de leilões com a Criar. Isso. Mas aí começou como... Já foi competidor, já foi treinador de laço em dupla, team roping. Isso. E hoje proprietário da Criar Leilões. Guga, mas a primeira pergunta, eu queria saber como que começou a tua relação com o cavalo? Me conta pra gente aqui, quando, como... Bom, Elô, a minha relação... O cavalo sempre fez parte da minha vida, o cavalo fazia parte da... A minha família sempre foi envolvida com o cavalo e com o cavalo Cor-de-Milha. Sim. O cavalo Cor-de-Milha surgiu no Brasil pela King Ranch. E eu acho que o primeiro criador já foi um tio, primeiro criador brasileiro. E meu pai começou a criar cavalo a partir da criação desse tio. E numa propriedade rural que a gente tem até hoje, na região de Montemor, a gente já criava. Então, desde que eu me conheço por gente, eu já estava no meio do cavalo. Em competições, fiz tambor quando eu era moleque. Ô, louco, verdade. Até os 5, 6, né, era o que tinha. Depois, verdade. Começamos a mexer com doma, um pouquinho de ré. Depois já entramos no laço, e assim foi, sempre mexendo com cavalo. Eu não lembro fase nenhuma da minha vida que não tinha cavalo envolvido. Entendi. Mas o primeiro contato lá, assim, como criança, assim, foi realmente o passeio, acredito aí, que nessa propriedade e daí os 3 tambores. Sem dúvida. O primeiro foi, eu acho que passeio e numa propriedade que tinha em Três Lagoas de pecuária. Sim. Trabalhando com gado, quando Sim. Criança, atrás do meu pai, dos peões, atrapalhando os peões trabalhar. E depois já nos 3 tambores e nas provas. Meu pai, na época, criava cavalo para a prova de 3 tambor. Era outra época, outras linhagens. Sim. E daí, logo depois, acho que a partir dos 7 anos, já começamos a entrar no laço e assim foi. Sempre team roping. Sempre team roping. Sim. O laço veio através de um tio nosso lá dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros laçadores do Brasil, o Fábio Forquim. Sim. E logo um primo meu, que é treinador até hoje, já começou a laçar muito criança, e aquilo a gente já queria fazer, e então, após um tempo, a gente começou e não parou mais. O primo é o Chifrinho? Primo é o Chifrinho. Então fica aqui o convite, eu chamei o Diguinho, na verdade, para participar aqui do podcast. Pode chamar os dois, que os dois têm muita história boa pra contar. Tem. Inclusive, o dia que eles eram, acho que eu vou te chamar junto, vamos conversar, bater um papo com os dois. A família nossa tem bastante gente, que tem o Samuel, que foi competidor, competiu também nos Estados Unidos, tem o Du, que fez Bulldog, o Gui, tem muita gente que fez team roping, o cavalo faz parte da família nossa e então é uma ligação muito grande. Muito bom. O Guga, entre seus pais, sua mãe, conheço, seu pai, eu não conheço pessoalmente, os dois são apaixonados por cavalo? Mas seu pai, como que é isso? Não, na verdade, assim, a minha mãe apoiou sempre, mas não é apaixonada por cavalo. Não, né? Você conheceu ela é médica de formação, e meu pai também médico, só que é apaixonado por cavalo. Meu pai eu acho que por ter essa ligação familiar, era apaixonado e sempre incentivou a gente muito a mexer com cavalo. Até certa idade, que depois, como todo pai, começa a ter outras demandas e eles incentivam a gente a ir trabalhar e fazer alguma coisa que seja mais segura do que trabalhar com os cavalos. Isso. Deixa eu te falar, como que aconteceu a criar, assim, na sua vida? O que você estava fazendo? Como que nasceu a ideia da assessoria de leilões? Você viu uma necessidade? Me explica, assim. Elô, eu não vou lembrar as datas, eu sou um pouco ruim de data, mas eu trabalhava com cavalo, treinava cavalos, e chega uma fase da vida da gente que a gente tem algumas outras demandas e necessidades até financeiras. Sim. E a gente sabe que viver do cavalo, viver do esporte no Brasil não é fácil. Sim. Então, eu comecei a procurar outros meios de monetizar essa paixão que eu tinha por cavalo. Daí, primeiro eu comecei a fazer eventos, fazer provas. Depois... Fazer prova como?
Organizador de provas. Legal. Além de competir em provas dos outros, comecei a organizar provas. E comecei junto até com o Diguinho. Sim. A gente comprava cavalo, dava uma melhorada, treinava. Eu já treinava cavalo, eles têm o seu treinamento lá. E revendia. Com a famosa catira de cavalo aí. E daí surgiu, um certo tempo, num campeonato nacional, a ideia de montar uma leiloeira. Um criador na época falou, você já mexe tanto tempo vendendo um monte de cavalo, vendia um monte de cavalo, porque sempre tinha cavalo de venda em casa. Vamos montar uma leiloeira. Na época, acho que ele tinha um acesso num site de venda de rural, alguma coisa. Me chamou e eu precisando agarrar qualquer coisa para conseguir sobreviver, uma pressão danada da família, falar assim, viu, você tem que trabalhar, você tem que dar um jeito de se sustentar. E a gente sabe como é que é essa fase. Eu falei, não, vou agarrar isso aí e vou tentar. Ô Guga, mas isso foi ontem, a ideia da leiloeira? Será que tem uns 3 anos? Tem uns 13. 13? Na verdade foi assim, a gente começou... eu tô pensando na Criar só. Não, a Criar tem 3 anos, mas a gente começou lá atrás. Dessa conversa com um amigo, por fim, a gente amadureceu. Chamei a Lica Leão, que era uma amiga, pra entrar junto. E que tinha bastante experiência também no mercado do cavalo, só que era na parte do tambor. Sim. Então eu falei, eu consigo juntar eu mexendo com tropa de trabalho, a Lica mexendo com tropa de tambor. Sim. A conversa com esse proprietário não andou. Tá. E daí a gente pegou e tava com o projeto pronto. Chamamos um cara de um site que tinha de venda de cavalo na época. Estavam começando os leilões online no Brasil. 13 anos atrás. O Toninho Tropeiro, de Jaguariúna, tinha feito alguns leilões online e eu tinha procurado esse cara do mercado de cavalo para vender esses cavalos meus e do Diguinho que estavam treinando em casa, vender todos juntos nesses leilões. E ele não tinha aberto oportunidade na época. E daí eu e a Lica chamamos de novo ele. Puta trabalho de convencimento, você não é do mercado do ainda. Zero, né? Do zero. E fizemos o primeiro. E daí lançamos uma leiloeira chamada Chancela LG na época. A Chancela LG era a LG de Lica e Guga. E começamos. E daí desde então fomos fazendo um leilão por mês, um a cada 2 meses. Teve fase que não dava, o dinheiro era, falar a verdade, trabalhava para fazer o leilão. Aí com o tempo a gente montamos um site nosso. Aí da Chancela LG virou LG Leilões. Tá. E há 3 anos a gente vendeu o LG Leilões. Tá, entendi. E tivemos a oportunidade de entrar na Criar e daí estamos na Criar até agora. Sim, e a Criar você tá com a Rafa? Isso, a Lica saiu, voltou pro treinamento de cavalo e o filho dela que tá treinando cavalo, o Rafa, veio assumir comigo a Criar. Tá certo. E deixa eu te fazer uma pergunta aí. Pandemia. Então estamos lá em 2020. A Criar acho que tinha 1 ano. A Criar, na verdade, ela tem mais tempo, só que ela era do Daniel. Tá. O Daniel tava fechando a Criar. Tá. E quando a gente vendeu o LG, a Criar tá até sendo vendida para uma outra leiloeira. A gente ligou pro Daniel e falou, e não tinha dado certo o negócio, alguma coisa assim. Sim. Ô Daniel, já que você tá fechando, deixa a gente assumir. A gente faz uma sociedade. Você não vai trabalhar mais, mas deixa a gente trabalhar. Você já tem toda a estrutura. Sim. E ali começou a Criar. E tinha 1 ano que a gente tava na Criar, começou a pandemia. Me conta como que foi passar. Foi bom. Bom, o mundo parou, todo mundo em incerteza, fica em casa, prova cancelada, rodeio, e aí? Quando parou, eu lembro que a gente tinha um leilão marcado no Espírito Santo, se eu não me engano, e parou, a gente não pôde fazer o leilão. Sim. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe pra falar outras coisas, ela falou, e aí, como é que tá indo? Eu falei, agora ficou difícil. Pra não falar? Pra não falar que... E daí eu falei, não tem o que fazer. Os leilões estão sendo cancelados. Nisso começamos a fazer os leilões virtuais. Já tinha estrutura? Já tinha estrutura, só que o leilão virtual, ele era taxado como um leilão de tropa de segunda linha. Era um leilão mais barato e a gente começou a fazer os leilões virtuais. E essa tropa que estava para ser vendida no leilão presencial migrou para o leilão virtual. E então, junto com isso, eu tenho uma visão que aconteceu o seguinte. Com a pandemia,
a população equestre começou a procurar muito qualidade de vida. E qualidade de vida é ligada a cavalo, é ligada a aras. Então teve um investimento maior em cavalo, porque eles estavam nos aras, eles estavam vivendo aquilo para não ficar nas cidades, não podiam trabalhar. E junto com isso, o investimento para fazer o evento, o leilão, ficou muito baixo, porque o leilão virtual é muito mais barato que o leilão presencial. Sim. Bom, o leilão virtual bombou, a gente explodiu. Falar que foi bom, a pandemia não foi bom para ninguém, mas a gente tirou proveito daquilo que... da única coisa boa que tinha, que era... Então, o mercado do cavalo cresceu dentro dessa fase. E mudou essa ideia do leilão virtual. Agora era a tropa cabeceira que tava... Agora era a melhor tropa do Brasil, tá sendo vendida toda em leilão virtual. Virtual. Todo em leilão virtual, dentro de estúdio. E daí surgiu as lives, que era um leilão virtual gravado dentro dos aras. Tá. E foi muito bem aceito, sabe? Então, o que aconteceu foi assim... Os criadores viram que com um evento muito mais barato eles conseguiam fazer a venda dos cavalos. Sim. Isso aí mudou um pouco o mercado. E para nós prestadores de serviço, foi bom. E assim, veio para ficar o leilão virtual, a live, tanto em estúdio, né? Quanto no próprio rancho, no Aras. É algo que você acredita que veio para ficar ou já está acontecendo um retorno para o presencial, para aqueles leilões com toda uma estrutura para receber muita gente? Elô, eu acredito que veio para ficar, porém, alguns leilões continuam sendo presenciais. O cavalo necessita do encontro. O bacana do cavalo é o encontro, é a prova, tá todo mundo reunido em torno do cavalo. Sim. Isso é o principal. A gente vive o cavalo e... Então, alguns leilões vão ser presenciais. Porém, alguns leilões que o faturamento não é tão grande, que não compensa pagar aquela festa toda, que não compensa pagar aquele evento todo, ele migra para o virtual e migraram muitos. Entendi. Então, eu acho que assim, diminuiu a quantidade de leilões presenciais, mas não acabou. Tá, entendi. Então, vocês continuam com as duas aí? Continuamos com as duas modalidades, com 3, que tem o leilão online também, que é 100% pela internet. Isso aí já tem, mas daí são leilões menores, leilões mais específicos. Tá. A maioria virtual e presencial ainda. E temos uma agenda lotada de leilões aí. Lotada. Não te vejo mais, assim. Pois é, a gente... Difícil... Hoje me perguntaram quanto você anda no mês. Falei, minha caminhonete tem 1 ano, tá com 100 e tantos mil quilômetros. Caramba. E tá um absurdo. O Guga é muito conhecido no mercado do cavalo, né? E assim, nós como amigos, assim, ele é Team GA. Fez parte da construção da nova GA, de tudo que a gente fez lá para atingir novos mercados e tudo mais. Mas eu sei que você é um cara, você é muito inteligente, fala muito de política, a gente política deixa, não agora. A gente fala muito de economia, o Guga é um cara muito antenado e extremamente inteligente. Então assim, eu queria saber o que você pensa pro futuro do mercado do cavalo, no geral. Assim, qual que é a tua previsão aí? Elô, eu acredito o seguinte, o mercado do cavalo, primeiro ele é muito linkado com a economia do país. Pro Isso aí a gente vive num país de incertezas, né? Sim. Então é difícil alguém ter uma previsão certa de como que vai ser o mercado do cavalo pro próximo ano ou para daqui 2, 3 anos. Tá. Porém, eu vejo que com efeito pós-pandemia, o povo tá buscando muito mais ter qualidade de vida, buscando muito mais praticar esporte, e o cavalo entra nisso aí. Então a gente está tendo um crescimento independente de como está a economia. E então eu acredito muito que esse crescimento vai ser maior, até porque o agro no país está numa fase boa. O agro e o cavalo o cavalo é do agro, e então eu acredito muito que o mercado do cavalo vai tá crescendo e vai crescer ainda mais. Tá. E você acha que ele cresce assim, falando aí no consumidor do cavalo? Para quem tá iniciando, o amador, mais para os grandes pecuaristas, você vê uma diferença de público que vai vir adquirir cavalos? Vejo sim, eu vejo muita gente nova entrando no cavalo, buscando essa qualidade de vida. Agora com o retorno das provas... É isso que retorno das provas. Vai ter... Muita gente começa a buscar para frequentar. É um meio muito bacana que você acaba vivendo isso quase todo final de semana. Tem evento.
E então... Família, eu vejo bastante gente nova entrando. E também vejo os antigos e gente ligada ao agro que vem puxando isso de maneira muito forte. Então, investimento muito grande acontecendo. Os preços estão elevados hoje, o preço de cavalo tá bom, Sim. perto do que era historicamente, né? Sim. Claro, eu acho que ainda tem muito ainda a melhorar, mas perto do que era historicamente. Sim. E assim, eu acho que o mercado do cavalo, ele acompanha muito o mercado americano. Tá. E o mercado americano tá numa fase excepcional. Então, o Brasil também segue um pouco essa tendência. Tá. Inclusive, você esteve recentemente lá nos Estados Unidos? Tive lá, voltei semana retrasada. Fui pro Texas, Oklahoma, fui levar alguns clientes e olhar alguns cavalos lá. Ah, entendi. E o que eles estão fazendo? O que você viu lá que você acha que aqui no Brasil ainda não teve aquele estalo para decolar? Bom, Elo, diferenças, né? Eu penso assim, o mercado americano é um mercado muito mais maduro que o mercado brasileiro. Tá. A gente tá falando de um país que foi conquistado no lombo de cavalo. Sim. Que o índio deles tem a cultura do cavalo. Então, eles estão há anos na nossa frente na seleção de cavalo, principalmente do cavalo cor-de-milha, que é a raça que nasceu lá. Sim. Então, eu acho que eles não caem em algumas armadilhas que o mercado brasileiro ainda cai. Tá. Por exemplo, selecionar por cor, por pelagem, por modismo. Não existe. Lá é 100% ser bom ou não ser bom, 100% ser bom na prova, na pista. E é isso que a gente espera que no Brasil vai chegar um dia. Não, eles olham para papel? Como que é essa diferença assim prática? Aqui, quando eu vou comprar um cavalo, alguém te procura para comprar aí um cavalo para começar a fazer tambor. O que o consumidor daqui olha que lá não? Eu acredito que lá nos Estados Unidos, eles buscam o melhor hoje. Tá. O melhor cavalo hoje cruzar com a melhor égua hoje. Tá. E isso aí vem de família. Resultado de hoje. Qual é o melhor cavalo hoje e qual é a melhor égua hoje? Tá. Eles querem o filho desses dois cavalos, é o que vai ser valorizado. Aqui no Brasil, eles ainda ficam... Não, o cavalo foi bom em 1970. Ainda fica com modismo. Por quê? Porque esse sêmen desses cavalos mais tradicional tá na mão dos grandes criadores e eles ditam a moda. Sim, entendi. Entendeu? Então eu acho que lá é mais maduro o mercado e eu acho que o Brasil tá nessa tendência. Hoje em dia, a gente vê um monte de cavalo bom de pista já se tornando garanhão aqui. Lá, assim, o cavalo, no final, ele é ligado na família. O cavalo ganha na pista a hora que a família dele ganhou. Então, assim, essa é a seleção genética. O problema é que ela não é matemática. Tá. O problema é que não é certeza. Então tem desvios no meio disso aí. Mas se você pegar a quantidade, sempre as famílias de ganhar, a seleção genética sempre surge, termina na pista, os ganhadores de cavalos bem selecionados. Tá, entendi. E hoje, uma dica que você daria para um iniciante, né? Difícil. Bom, então assim, nunca vi, minha família não tem cavalo e tal, mas eu quero começar aí a competir laço. Então, tem uma dica? Procurar um bom profissional. Assim, é clichê falar procurar um bom profissional, mas vai ter que procurar um bom profissional. Porém, eu acho que a primeira coisa que um iniciante ele tem que ter bem claro o que ele busca com o cavalo. Tá. Porque assim, tem cara que busca o cavalo ser um competidor de laço. Sim. Mas tem o cara que busca só criar, que ele quer criar um potrinho bom que ele consiga vender. Tem o cara que é o tambor, tem o cara que é a rédea. O cavalo tem uma gama muito grande de provas e de gente. Cada um quer uma coisa do cavalo. Sim. Então, primeiro ele tem que saber o que ele quer do cavalo. A partir daí ele buscar um bom profissional. Tá. E buscar um bom profissional não é fácil. A gente tem que procurar um bom profissional que tem história no cavalo. Tem que pesquisar bem quem é esse profissional, idoneidade e tal. E partir daí ele vai ter alegria com o cavalo. O cavalo é um negócio que vai dar muita alegria e pode até ter retorno financeiro também. Então, tem muitas coisas que agregam aí. Ô Guga, e hoje vocês trabalham só com quarto de milha? Porque às vezes a gente tá falando aqui e o cara curte o manga larga, o manga larga manchador. A gente trabalha com cavalo árabe, trabalha com todas as raças, né? Ah, entendi. Eu, Guga, faço assessoria só do cavalo quarto de milha. Tá. A empresa Criar Leilões trabalha com venda de árabe, venda de manga larga, boi e leilão
tiver tendo de animal, a Criar tá disposta a fazer e tem uma equipe grande lá, trabalhando duro para fazer o melhor possível. Mas assim, por exemplo, se for no quarto de milha, eu posso te procurar como assessor. Aí falando na escolha do profissional, eu posso ir até você, Gustavo Trapé, e falar: Guga, me ajuda. Me ajuda, eu preciso de um… Eu quero fazer run short, eu não tenho noção que linhagem eu compro, o que eu compro. Então assim, se eu fosse dar uma dica tenha definido o que você quer com o cavalo. Procura um profissional e na primeira aquisição não gasta muito, porque a ideia, com certeza, no trajeto você vai mudar o que você quer, você vai mudar… Exato. Você vai mudar o trajeto, muitas coisas. Exatamente. Que nem diz um amigo meu, só louco não muda de ideia, a gente tem que mudar de ideia. E no meio do cavalo é normal as pessoas mudarem de ideia. Sim, então você começa com um cavalo lá, professor. O cavalo mais velho, tem um ditado que eles falam que é cavaleiro novo, cavalo velho, né? Você já deve ter ouvido bastante isso. Já. Só que é isso aí mesmo, não tem outro jeito. Porque, e depois, conforme você for melhorando sua equitação, conforme você for sendo mais introduzido nesse meio equestre, você vai procurando o melhor, mas aí você já vai ter mais informação, vai ser mais fácil para você procurar isso aí. Nesse momento de pós-pandemia, me conta um pouquinho aí as expectativas de futuro em relação a criar leilões, né? Tá aí com todas as raças, como você mesmo disse, estão envolvidos com raça, com gado também, né, Guga? Com gado também. Com gado também. Você sabe que em todas as reuniões que a gente tem da Criar, a gente nunca faz projeção futura muito longa. A gente sempre busca melhorar nossos processos. Eu acredito e eu, meu sócio, o Rafa, o Dani, acreditamos que a hora que a gente tiver um processo muito bom, que a gente entregar um serviço muito bom, o vai ser garantido, porque vão buscar, falta no mercado essa qualidade. Então todas as reuniões a gente sempre fala, o que a gente pode melhorar de processo hoje, a gente ouve crítica e tal. Agora, eu acho que a hora que a gente que se a gente conseguir chegar num processo que seja ótimo, já é bom, viu? Sim. Fala a verdade. Mas a hora que a gente chegar num processo ótimo, a tendência, eu vejo um futuro muito grande, porque o agro está numa fase excepcional. O mercado do cavalo está numa fase boa e tende a crescer mais no meu modo de ver. E a gente tem uma estrutura muito boa como empresa. Então, eu só vejo coisa boa aí pra frente, né? Fazendo boas parcerias com clientes, parceiros da gente, bem definidos, sabe? Sim. Então, eu acredito muito no projeto que a gente tem com a empresa. Sim. E acredito muito que vai ter um futuro muito bom. Hoje já é a maior leiloeira do Brasil, Criar Leilões? Na verdade, na verdade, a gente é uma parte do a Programa Leilões. A gente introduziu a Criar Leilões numa parte dela. Se juntar Programa e Criar, é a maior leiloeira do Brasil, se não for uma das maiores da América Latina. Legal. Olha. Agora, criar sozinha, daí não. Eu acho que tem outras leiloeiras grandes também. Sim. Mas já é uma leiloeira de um porte bom, de uma estrutura muito boa. Se juntar com a Programa, é a maior estrutura que tem. Guga, e para quem quer contratar? Tanto assessoria do Guga, assessoria aí, no caso, no quarto de milha, mas dentro da Criar Leilões tem outros tipos de assessoria de todas as raças, né? Sem dúvida. Ou que queira contratar em um leilão, a Criar, organizar isso aí de zero. A gente tem, primeiro estamos em todas as redes sociais aí com @Criar Leilões, você vai entrar, vai ter todos os telefones de contato do escritório, do Guga, do Rafa, do Daniel. O site da Criar também tem todos os contatos. Tá. E se for no meio do quarto de milha, aí você pode perguntar para um. Você perguntar para dois, um vai conhecer Criar, tá bom? Com certeza. E o Guga também, né? O Guga também. Legal. E assim, se você for deixar uma mensagem, na verdade eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem tá ouvindo, assistindo a gente. Para quem tá entrando nesse meio apaixonante que é do cavalo ou que já tá consolidado. Eu queria uma mensagem daquele menino que não se vê sem cavalo, nunca se viu, nunca se imaginou sem cavalo. Qual que é a tua mensagem, Guga, para essas pessoas também apaixonadas por cavalo? A minha mensagem, Elo, primeiro para persistir se o sonho for trabalhar com cavalo, persistir nisso aí que vai achar o caminho. Eu sei que tem pressão de todo lado pela frente, mas se você persistir, você vai achar o seu caminho no meio do cavalo. O cavalo tem muitas oportunidades. E para quem tá entrando, entra, que é um meio excepcional.
você vai conviver com um animal que é o único animal que tem o prazer em servir. Então o negócio é apaixonante, você vai ser bem recebido, porque a turma, quem tem cavalo vive o cavalo, diferente de quem tem outro animal. A gente vive o cavalo 24 horas, fala de cavalo, dorme. Se você gostar disso aí, tiver disposto, pode entrar que você vai ser bem recebido. Muito bom. Gente, então hoje entrevistamos o Guga. Guga, obrigada pela sua participação. Acho que é muito legal para quem tá começando, para entender aí como começar, né? A quem recorrer na compra do primeiro cavalo. Gostaria de te agradecer imensamente. Elô, você gostou? Gostei muito. Bater papo com você é sempre muito bom. Estando gravando ou não. Eu queria agradecer muito você e agradecer muito a família GA. A família GA fez parte da minha história. A família GA me apoiou sempre, desde a época de competidor até hoje. Pode saber que aqui vocês têm um parceiro. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, eu vou estar à disposição. E para quem precisar de uma loja top, do que tem de melhor no mundo country, no mundo cavalo, procura GA, que lá não tem nenhum igual. Não tem igual, a gente dá sempre um jeitinho, né, Guguinha? Sempre um jeito. Sempre um jeitinho. Pessoal, então você que tá aí assistindo a gente, curte, compartilha. A Guguinha manda pros seus amigos, a família tem que assistir esse podcast. Vou mandar pra todo mundo. Vou mandar nas listas de transmissão da Criar aqui. Muita gente vai assistir, eu tenho certeza. E então participe aí com a gente. Obrigada e até o próximo GeaCast. Obrigado, moçada. Até mais.